Cumprimento a todos os nossos amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Paz e graça da parte de Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Sendo assim, quero ler um texto da Palavra de Deus, fazer algumas observações, trazendo uma porção da Palavra do Senhor a partir da leitura que iremos fazer. E eu irei fazer. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1 está escrito da seguinte forma: havendo Deus, serve bem, eu vou detalhar, ou melhor, nós vamos aqui fazer as divisões, como se fosse montar um sermão, tópico por tópico, e fazer uma extração de cada tópico, contextualizando numa mensagem expositiva. É claro que não vou me ater a tanto aqui, porque o texto é muito profundo e requer 1 hora, 2 horas aproximadamente de vídeo. Claro que não é proposta, é apenas uma observação que iremos fazer. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Fazendo uma leitura rápida, parece que é algo assim tão simples, e não é. A primeira divisão que nós observamos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Ponto. Deus falou de muitas formas e muitas vezes. Segundo, pelos pais. Terceiro, pelos profetas. Quarto, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. É essa leitura que temos a partir do capítulo 1, versos 1. Caros irmãos em Cristo, a partir desse texto, nós observamos que o Senhor, o eterno Deus, nosso Deus, tomou todas as iniciativas primárias para revelar os seus propósitos, ou o seu propósito. Dentro da ótica da sua revelação progressiva, nós observamos Deus, o eterno Deus, o Criador do universo, revelando-se por meios pelas quais a nossa mente humana não tem a capacidade o suficiente para entender, a não ser se for por revelação. Existem 3 níveis de conhecimento: herdado, pesquisado e revelado. Mas fazendo uma análise dentro da exegese, dentro de um contexto exegético, à luz da hermenêutica, que são 2 matérias, 2 disciplinas da teologia sistemática, onde nós aprendemos a absorver mais o conteúdo proposta pelas Escrituras, revelado pelas Escrituras. Entendemos que o eterno Deus foi Ele, em todas as iniciativas, prerrogativas, sempre foi o Senhor Deus que tomou a iniciativa com o propósito de revelar-se ao homem em seu estado pecaminoso. Dentro dessa visão, entendemos que o Senhor, segundo o escritor Hebreus, ele diz: Deus, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras,
Quando nós entendemos o Primeiro Testamento, observamos que Deus, Ele, na sua presciência, na sua grandeza, bendito seja o nome do Senhor por isso, Ele chama Abraão para ir para uma terra a qual o Senhor iria mostrar para ele ainda. Deus escolheu Abraão para revelar a sua grandeza, sua majestade, seu poder, sua glória e a sua revelação através do tempo ou dos séculos, digamos. Deus escolhe o patriarca Abraão para que ele vá e ande pela fé. A partir dessa proposta, observamos que Abraão, ele não questionou e foi para uma terra a qual o Senhor haveria de mostrar para ele. Por isso que ele é chamado pais. Ele é um dos pais. Quando o texto fala os pais, está mencionando propriamente dito, por assim dizer, os patriarcas. E o primeiro que inicia nesse processo todo da revelação de Deus, do propósito de Deus, é Abraão. Depois segue-se outros patriarcas, outros nomes, outros personagens pelos quais o Senhor usou de forma gloriosa para falar ao povo de Israel e assim sucessivamente as suas grandezas, suas maravilhas e o seu propósito. Então, a revelação de Deus, o propósito de Deus inicia com um homem, Abraão, claro que incluía uma nação a qual o Senhor prometera que através dele o Senhor faria grande nação, seus descendentes, e todas as famílias da terra haveriam de ser beneficiadas e abençoadas por essas promessas, por essa aliança, o pacto que o Senhor fez com Abraão, incluindo os seus descendentes, Israel, o povo judeu. Ele se configurou as 12 tribos de Israel. E nós observamos através dos séculos Deus do tempo, Deus agindo de forma gloriosa, revelando-se por intermédio de Israel, com o propósito de revelar lá no futuro o Messias prometido, a qual o Senhor haveria de trazer a este mundo para cumprir a lei e os profetas, e na plenitude dos tempos o Senhor veio para cumprir a lei e os profetas, e nascido de mulher. Deus escolhe uma mulher por nome Maria, essa mesma pertence à tribo de Judá. Então Deus, canalizando as suas promessas, seu propósito de revelar-se ao mundo através de Cristo, através do Mashiach, através do Messias, visando a reconciliação e a salvação de todos os pecadores, de todos aqueles que viessem crer na mensagem salvífica através do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Esse é o propósito, apresentar o Verbo de Deus Cristo. Em João capítulo 1, versos 1, Evangelho, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com. E ele se revelou-se. A Bíblia diz que Deus se fez carne, e Deus estava em Cristo reconciliando o homem para consigo mesmo. Porque o pecado trouxe grandes consequências terríveis no mundo espiritual e no mundo físico, afastando e apartando o homem da luz ou do eterno Criador. O pecado é a causa da separação entre o homem e Deus, é o que diz o profeta messiânico em relação a Israel: as vossas iniquidades é a causa dessa separação.
mas agora o Senhor Jesus é revelado através das Escrituras. Por isso que o texto diz de muitas formas, maneiras pelas quais o Senhor antigamente falou. De muitas maneiras aos pais, por intermédio dos pais, entendemos Deus firmando aliança, o pacto através dos patriarcas. Depois veio os profetas. E por último, o Filho, Verbo de Deus, Jesus. Em outras palavras, toda a Escritura, toda a projeção, toda a construção de Deus em relação ao seu pacto, à sua aliança, às promessas salvíficas, apontava para uma única pessoa que haveria de se revelar no futuro, através das Escrituras, cumprindo-se literalmente. Obviamente que estava apontando unicamente para Cristo, que é o ápice do cumprimento profético, que é o ápice do cumprimento da revelação de Deus no que tange a reconciliação do homem, a redenção do homem, o perdão dos seus pecados unicamente por Cristo. Nós observamos que Hebreus traz a superioridade de Cristo. Analisando capítulo por capítulo, entendemos que Cristo, Messias, ele é superior à lei, é superior também às alianças, pacto. Ele é o cumprimento de toda a Escritura, das profecias e de tudo aquilo que os patriarcas e os profetas falaram, profetizaram. Tudo isso estava apontando para Cristo. Cristo é superior à ordem angélica. Todos os seres, independente da sua patente, os seres angélicos, o Eterno é superior. Jesus é superior. Dentro da ordem sacerdotal e assim sucessivamente, o escritor aos Hebreus traz a superioridade de Cristo e apontando para Cristo a redenção, a salvação e a possibilidade do homem alcançar o favor de Deus, a graça merecida através de Cristo, o seu sacrifício. Não há redenção se não for por Cristo. A única verdade é Cristo, o único caminho é Cristo, o único Salvador é Cristo. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma todos aqueles que vêm a crer através do Evangelho. O Evangelho é que proporciona essa revelação, essa demonstração de graça e poder através de Cristo. Nós entendemos que as Escrituras apontavam unicamente para o Senhor Jesus. Sim, Jesus é o centro da projeção e da revelação do eterno Deus com propósito de trazer a todos aqueles que crer ou que venham a crer no Evangelho através da pregação cristocêntrica. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus. O Espírito de Deus, do eterno Deus, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Entendemos que os evangelhos, 4 evangelhos, as epístolas paulinas são 13 aproximadamente, tanto o Primeiro Testamento, etc., aponta para o Senhor, aponta para esse propósito, para essa revelação, para essa projeção do eterno Deus em Cristo, o Messias, o Redentor de Israel, o Redentor da nação de Israel. Isso também é uma configuração que irá se consolidar na projeção da revelação de Deus também, mas para o futuro. Por enquanto estamos abordando a questão da graça, a dispensação da graça e o plano de Deus nessa dispensação chamada graça. Segundo os escatólogos, segundo os teólogos, temos que fazer uma distinção da projeção, da revelação de Deus dentro do foco das Escrituras, profeticamente falando, especificamente a nação de Israel e também em relação aos gentis ou gentios. E agora tem um terceiro grupo, que é a igreja.
As Escrituras abordam 3 grupos: igreja, gentios e judeus. E o propósito para os 3 é apresentado nas Escrituras, e aquele que lê, que estuda e examina a Bíblia entende perfeitamente que há essa distinção. Queridos e amados irmãos, sobretudo nós entendemos aqui que nos últimos dias, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Ele é o cerne do cumprimento da profecia, da revelação de Deus, do propósito de Deus. Toda essa dinâmica apresentada pelas Escrituras visa unicamente a salvação, a redenção, que já foi lá conquistada através do sacrifício de Cristo. O que acontece é que os indivíduos agora precisam reconhecer o seu estado e crer no Evangelho e crer no sacrifício de Cristo como o único libertador, o único salvador das suas almas, das suas vidas. Aquele que crer, esse será justificado. E aquele que não crer, por si só, se encontra num estado de condenação prévia. Caso morra nessa situação, é claro que está dentro de uma sentença condenatória. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, no Evangelho, esses são absolvidos, esses são justificados, perdoados dos seus pecados. Quando a gente lê Tito, capítulo de número 2, versos 11, Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens, trazendo salvação, redenção a todos os homens. Nós entendemos que o plano de Deus era exclusivamente, unicamente, reconciliar, trazer o homem para si novamente, porque o homem se encontra afastado enquanto vive segundo a sua natureza pecaminosa, segundo os seus impulsos carnais. Então mesmo vive nessa situação longe da luz, e se encontra em trevas e escravizado pelos vícios, escravizado pelos seus desejos e etc. O único meio para o homem alcançar essa graça, essa libertação, salvação, redenção é através de Cristo, é através do Senhor Jesus. Ele é o único, e Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, tem que passar por Ele. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é aquele que conduz o homem à reconciliação e a usufruir da verdadeira paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Romanos capítulo 1, número 5, a partir do versículo 1. Através de Cristo, por meio de Cristo, o homem tem essa paz, o homem conquista essa reconciliação por intermédio de Cristo. Sendo assim, ele passa a ter paz. A verdadeira paz oferecida por Cristo é uma paz duradoura, é uma paz interior, é uma paz que brota de dentro para fora. E quem que não quer paz? Quem que não quer viver uma vida de paz com Deus? E Ele é o único meio para que nós possamos alcançar, para que o homem possa alcançar essa bênção, essa vitória. O Cristo, sendo Jesus o único meio para que o homem mesmo, seja o homem, seja a mulher, para que ambos possam assim se aproximar Deus. Cristo, Jesus, Messias, é o único meio
único acesso que conduz o homem e a mulher até a Deus. Não existe outros meios, não existe caminhos, religião, pastor, seja lá quem for, o homem não tem este vínculo que conduz o pecador a Deus, a não ser Cristo, através da pregação do Evangelho, através da sua graça, através da proposta pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, aonde apresenta a revelação progressiva de Deus, a revelação aonde nós observamos o plano salvífico do eterno Deus através dos séculos, através das Escrituras. Como eu disse minutos atrás, o eterno Deus sempre deu iniciativas para que o homem pudesse se aproximar dele através da fé, para que possa assim usufruir e alcançar esta graça maravilhosa. É por isso que no texto leio novamente em Hebreus, que é a base dessa observação da palavra de Deus, dessa pequena porção da palavra, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, todos os passos, todas as iniciativas com o propósito de alcançar o homem, de regenerá-lo, transformá-lo, perdoá-lo, salvá-lo, e com o propósito de livrá-lo da condenação eterna, com o propósito também de livrá-lo do juízo e reconciliar o mesmo para consigo mesmo, sempre foi o Senhor que tomou as preliminares para que o homem pudesse ser salvo. Isso está nas Escrituras. Então o eterno Deus, de muitas formas e muitas maneiras, ele se revelou aos pais e aos profetas e também através de Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Deus em Cristo reconciliando o homem para consigo mesmo. Deus em Cristo com o propósito de revelar-se através de Cristo, através da Palavra, através do Evangelho, a sua graça e a sua misericórdia. É o que está explícito e também escrito categoricamente no capítulo 2, versículo 11 da carta de Paulo a Tito. Versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou ou se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus está dentro de um contexto do seu plano salvífico, dentro de um contexto da sua revelação, dentro de um contexto da revelação progressiva, do propósito, das preliminares, de alcançar o homem através da mesma, ou seja, da graça. Por isso que o texto é bem claro e com muita clara evidência, explicitamente afirma categoricamente: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, irrestritamente. A graça de Deus, a salvação não é seletiva, não é para um determinado grupo de pessoas. A graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, não é para uma determinada classe, como pensa os calvinistas, como pensa a teoria calvinista que diz que a graça, que a salvação, que o plano salvífico de Deus é somente para aquele que ele escolher e para aquele que ele deseja que seja salvo, ou seja, só para os eleitos, só para os escolhidos. Quando nós estudamos
todas as escrituras em relação à doutrina salvífica, à soterologia, etc, etc, nós entendemos que a graça de Deus é para todos os homens, incluindo a mulher, todos aqueles que crer, porque aqueles que crer é salvo, e os que não crer, em outras palavras, os que rejeitam, os que endurecem o seu coração, e aqueles que viram as costas para esse chamado, para a salvação através de Cristo, pelo Evangelho, a graça de Deus, a esses, os mesmos estão numa sentença condenatória, estão condenados. Aqueles que crê são salvos, e os que não crê se encontram numa situação aonde que, se não se converterem, se não abrir o coração ao Evangelho, ao chamado de Deus, a essa graça, com certeza as consequências será terrível. É por isso que o texto é afirmativo em dizer: a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, irrestritamente, independente se é de camada social, pobre, rico, sábios, ignorante, independente da sua nacionalidade, é para todos os povos, tribos e línguas, é para todos a graça de Deus. É o que diz em João 3,16, que o eterno Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se perecer, se o homem e a mulher perecer no seu estado pecaminoso, se o homem e a mulher perecer ou morrer no estado que se encontra, ele vai se encontrar para o juízo final e receberá condenação segundo as suas obras, segundo os seus atos. Então, o único meio para que o homem possa ser absolvido é através de Cristo, é através do seu sangue, é através do seu sacrifício, é através dessa graça maravilhosa, oferecida, ofertada por Deus gratuitamente, salvificamente ao homem e à mulher por intermédio de Cristo. Então, é o único meio para que o homem possa ser salvo e transformado, regenerado e salvo em Cristo Jesus. Essa mesma graça, ela ensina e ela nos educa, nos ensina agora a viver uma nova vida, novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus, diferente de outrora, quando nós vivíamos segundo os ditames da nossa natureza pecaminosa e também sobre a influência do mundo, do inimigo e etc. O versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Bendito seja o nome do eterno Deus. A graça de Deus, ela alcança, a graça de Deus regenera, a graça de Deus, ela salva, a graça de Deus, ela transforma, a graça de Deus tem um alcance, tanto no passado, presente e futuro, o que é a proposta do texto, porque o versículo 11 fala do passado, o versículo 12 fala do presente e o versículo 13 fala da nossa ditosa esperança futuro. A graça de Deus, ela transforma, a graça de Deus, ela regenera, a graça de Deus, ela absolve, a graça de Deus derruba a muralha, derruba todos os impedimentos, a muralha que é a causa da separação entre Deus, que é as nossas iniquidades, que é o pecado. Então a graça de Deus absolve o homem diante do Senhor e transforma ele num ser justo, ou seja, ele é justificado, transformado, regenerado, purificado, salvo em Cristo Jesus. É isso que a graça faz. A graça de Deus nos educa, a graça de Deus, ela nos lapida, a graça de Deus nos ensina agora a viver uma vida piedosamente e aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso Deus. É o que diz o texto, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador
é Jesus Cristo. Esse tema é um tema para um próximo vídeo que fala da nossa esperança e da nossa expectativa em relação à vinda do Senhor, que é um texto escatológico, é futuro. Então a graça de Deus, ela nos alcançou, a graça de Deus, ela nos absolveu diante do eterno Deus, porque Deus é santo, é santo, é santo e não compactua com pecado. A natureza do eterno Deus é santa. A Bíblia diz que ele é fogo e fogo consumidor. Aquilo que o profeta messiânico viu em sua visão no capítulo 6 do livro de Isaías, num alto e sublime trono, e ele contemplou anjos, serafins e querubins que clamava e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o Deus que servimos. Para que nós possamos contemplar a glória de Deus, é somente através de Cristo, é somente através da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Essa graça, ela é imerecida. Por que ela é imerecida? É um favor de Deus, e ela é imerecida. Nós não merecemos, nós não merecemos essa graça maravilhosa, porque Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, aleluia, porque pela graça sois salvos. Em Tito, capítulo 2, 11, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. E o versículo de número 8 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? Não vem da religião, não vem da nossa denominação, não vem do pastor, não vem do Papa, não vem de ninguém, porque a origem disso aqui não é terrena, a origem disso aqui não é do homem, não é dessa esfera, a origem disso aqui é do alto, vem do Senhor. O que não vem de nós? A graça. O que não vem de nós? A salvação. O que não vem do homem, da religião, da denominação a qual pertencemos? A absolvição, a restauração, a regeneração, a purificação, o perdão, a salvação. Tudo isso vem de Deus, é dom de Deus, é pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem dos nossos esforços, não vem dos nossos méritos, não vem das nossas obras, não vem absolutamente daquilo que nós pensamos e aquilatamos. Nós não. Muitos religiosos, muitas pessoas que têm um pensamento equivocado, que para ser salvo precisa ser dizimista, que para ser salvo precisa ser um ofertante, que para ser salvo precisa fazer sacrifício, que para ser salvo precisa fazer um esforço, parece que está carregando toneladas e toneladas nas costas para ser salvo. Não precisa de nada disso. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê pela fé em Cristo Jesus, nesse evangelho, nessa palavra, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele é absolvido, ele é transformado, ele é salvo. E essa ação da regeneração não acontece na nossa concepção humana, mas acontece pela ação do Espírito. O Espírito do eterno Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito do eterno Deus nos convence, e a fé vem pelo ouvir. É por isso que o texto diz: isso não vem de vós. Até a fé salvífica, a fé salvadora é gerada pela palavra, através da ação do Espírito de Deus que nos convence. Aí o indivíduo se encontra num estado de regeneração, de purificação e salvação através da fé em Cristo Jesus. Tudo isso
não vem do ouro e da prata, não vem dos nossos esforços, mas vem de Deus, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A única obra aceita pelo eterno Deus no quesito da salvação é a obra salvífica de Cristo lá no Calvário. É aquilo que Ele passou por nós lá no Calvário. Para resumir, a nossa salvação, a regeneração, a nossa vida com Deus não depende de nós, não depende dos nossos méritos, não depende dos teus esforços, depende só de Deus. Deus já deu um passo, o eterno Deus já fez o que deveria ser feito para que o homem, Ele fez tudo e muito mais para que o homem pudesse ser salvo e absolvido, transformado, regenerado, purificado. Ele já fez. Basta o homem crer no Evangelho, na graça em Cristo Jesus, para ser salvo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deixe que o Espírito de Deus toque em teu coração e lhe convença que você é um pecador, que você está debaixo da maldição do pecado e que, se morreres nessa situação, vai encarar um juízo terrível, que é o juízo do trono branco, o juízo final, e serás condenado e lançado num lago de fogo. E esse lago de fogo é chamado de segunda morte, e é a separação eterna de Deus, e é terrível. Então, não seja aqueles que serão condenados, mas seja aqueles que serão absolvidos, do grupo dos absolvidos, dos salvos em Cristo Jesus. Basta crer e aceitar pela fé em Cristo Jesus. Cristo é o único elo entre Deus e o homem, é o único meio, é o único caminho que nos conduz até a Deus, através da fé, por intermédio da fé, pela ação do Espírito de Deus e também pela ação do Evangelho ou a palavra de Deus. Creia, porque só Jesus pode salvar, só Jesus pode transformar e nos levar para a eternidade. Para toda a eternidade estaremos com o eterno Deus, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Cristo é o nosso Senhor por excelência e o nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira, creia nisso, porque Ele é o único que pode nos salvar através do seu Filho, Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Messias. É o que está escrito em Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. É o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bendito seja o nome do Senhor por essa tão gloriosa e maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus, a esperança da nossa glória, vos abençoe hoje e sempre.